da nossa programação. Nós queremos informar que ali nas salas atrás aqui do nosso palco, as salas 13 e 14, acontecem as batalhas de startups e também o hackathon. Logo mais nós teremos as finais ao fim da tarde, ao final do evento, desse terceiro e último dia da primeira Rondônia Startup Connect edição Cacoal. Então todos estão convidados a participar durante o dia inteiro e acompanhar as finais logo mais aqui no palco com os jurados, os finalistas e o momento da premiação. Será algo realmente marcante, muito aguardado. Nós queremos convidar já na sequência para a sua apresentação com a palestra Inovação e Tecnologia na Transformação da Piscicultura Amazônica, da Embrapa. Vamos receber Roberta de Paula dos Anjos. Com os aplausos, os cumprimentos de todos, agradecer a audiência que nos acompanha também no canal do YouTube da Rondônia Startup Connect. Oi, pessoal, bom dia. Meu nome é Roberta Anjos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês e a oportunidade de estar nesse evento. Esse evento que reúne vários atores dentro do ecossistema de inovação. E, para mim, é um privilégio estar conversando com vocês sobre uma área que é tão estratégica e importante para o estado de Rondônia, que é a piscicultura. Inicialmente, eu gostaria de fazer uma breve apresentação de quem sou eu, de qual que é a minha trajetória. Eu cheguei no estado de Rondônia no ano passado, sou uma nova aquisição da Embrapa Rondônia, primeira funcionária aí efetiva na área de piscicultura dentro do estado. Então, acho que é importante vocês entenderem um pouquinho mais da minha trajetória para que eu consiga conversar um pouco mais sobre como a pesquisa, a inovação, elas estão totalmente interligadas e como a Embrapa ela consegue fazer isso e mostra um elevado potencial para trazer isso para esse estado que é tão promissor. Bom, pessoal, a minha formação ela sempre foi muito específica. Eu sou engenheira de aquicultura, formada pelo Instituto Federal, mas uma razão pela qual eu estou muito contente de estar aqui, eu fico muito feliz de ver os estudantes super engajados nessas áreas voltadas para a inovação agropecuária, muitos estudantes aqui do IFRO. Eu sou filha do Instituto Federal e eu sei a importância da educação na minha vida. Para mim é um prazer estar aqui hoje, mostrando onde a educação, onde o Instituto Federal leva as pessoas. E aqui meus agradecimentos aos professores, vocês fazem toda a diferença na vida da gente. E é graças a vocês que eu estou aqui. Então, o início da minha carreira começou no Instituto Federal. Eu sou mestre e doutora na área de aquicultura. Sempre tive interesse na região norte, terminei meu doutorado no estado de Manaus. E durante toda a minha carreira, dentro da área de aquicultura, ela sempre foi focada em tecnologias sustentáveis como alternativa para o desenvolvimento da área. Muito se sabe sobre a piscicultura. E o que é a aquicultura, A aquicultura se trata da produção de organismos aquáticos, seja ela para fins de segurança alimentar, para fins de conservação ou qualquer coisa do tipo. Então, a piscicultura está dentro da aquicultura, assim como a carcinocultura, que é a produção de camarões. E, atualmente, eu sou analista na Embrapa Rondônia, atuo na área de prospecção, principalmente implantação da transferência de tecnologia. Meu setor é o setor de implantação e programação da transferência de tecnologia e a minha função aqui no estado de Rondônia tem sido transferir tecnologia da Embrapa para o setor produtivo. Porque a Embrapa, pessoal, ela trabalha em rede.
Então, independente do lugar onde essa pesquisa ela é produzida, ela pode ser transferida. Então, eu estou aqui para poder viabilizar isso, para ajudar o setor a crescer cada vez mais e elevar ainda mais o potencial do estado de Rondônia para a área de piscicultura. O que eu quero mostrar com essa apresentação também, pessoal, é alguns pontos cruciais para vocês entenderem a importância da piscicultura, né, mundial e estadual. Então, para isso, eu trouxe esse gráfico, pessoal. O que esse gráfico representa? Ele é um gráfico que foi produzido pela Organização das Nações Unidas em 2024, por meio de um relatório que comumente eles fazem a cada 2 anos. E ele mostra o que para a gente? Em rosa, pessoal. Representa a atividade da aquicultura. E em azul é a atividade da pesca. Esse gráfico ele mostra que, ao longo do tempo, a atividade da pesca, representada em azul, ela se estagnou. E como vocês podem observar, a atividade da aquicultura, ela só cresceu. E no ano de 2022, um marco histórico aconteceu. E foi o quê? A aquicultura ela ultrapassou a pesca em relação à produção de organismos aquáticos para consumo humano. E isso nos mostra 2 coisas muito importantes. Uma, o meio ambiente ele tem uma capacidade de suporte que ela precisa ser respeitada e ela está em seu limite. Então, não dá para acompanhar o crescimento populacional desconsiderando os impactos do extrativismo. Então, pessoal, a piscicultura ela não é só um negócio, ela é uma questão de segurança alimentar. Então, isso é uma questão muito importante, isso influencia muito nas decisões da Embrapa quanto instituição de pesquisa e tecnologia. E fazendo um recorte agora para o Brasil, uma das regiões que tem maior potencial aquícola é a região amazônica. Aqui em cinza, eu coloquei aqui em cinza a Amazônia Legal, né, que tem como componentes 9 estados. E aqui em destaque eu coloquei o estado de Rondônia, porque o estado de Rondônia, de todos os estados, ele representa o maior potencial produtivo para a área de piscicultura e também para outras áreas relacionadas a essa questão. Isso acontece por quê? Por causa de todas as questões favoráveis, ambientais, geográficas. Né? O estado de Rondônia, assim como outros estados da região norte, é um estado abundante em água, é um estado de clima favorável, né? Um estado de clima tropical, onde a temperatura oscila pouco ao longo do ano. Ela tem uma diversidade aquática muito grande, que ainda não é explorada em sua total potencialidade. E tem uma disponibilidade de insumos e terras planas, gente, que é essencial para a construção de viveiros escavados, por exemplo. Então, tudo isso faz com que o estado de Rondônia, hoje, seja o maior produtor de espécies nativas do Brasil. Tá? Então, o total em toneladas é 56.900 toneladas registradas. Esses valores, gente, vale registrar aqui que eles podem ser sub- ou superestimados, né, mas são valores oficiais. E o estado ele tem potencial de crescer muito mais. A região mais produtiva, segundo a própria Faperon, é Ariquemes, né, mas a gente tem outras regiões muito importantes no Vale do Jamari. E a espécie principal é o tambaqui. Acredito que todos vocês já tenham visto um tambaqui na vida. Tambaqui, a espécie, ela tem um valor cultural muito grande na região norte, não só aqui no estado de Rondônia. Então, assim, eu acredito que todos vocês já tenham visto um tambaqui assim. Agora, assim, vocês já viram um tambaqui zebra? E aí, gente, é onde a Embrapa ela atua. Esse tambaqui ele existe, ele está na Embrapa Pesca e Aquicultura em Tocantins. Em poucos anos ele pode ser transferido aqui para o estado de Rondônia. E se eu dissesse para vocês que esse tambaqui ele foi editado geneticamente e essa mesma ferramenta poderia ser utilizada para retirar a espinha intramuscular desse animal, vocês acreditariam? Porque assim, quem é do Sudeste sabe, existe uma resistência muito grande com os peixes de água doce. Né? Imagina o valor que a gente está agregando no tambaqui quando a gente retira a espinha intramuscular, que é o que mais incomoda pessoas de outras regiões. Então, essa pesquisa está avançando.
esse tambaqui tigrado ele foi um teste de validação da metodologia, que já é uma metodologia existente. E aqui do lado, embora pareça ser um tambaqui comum, ele já é o tambaqui sem espinha. E mais do que um tambaqui sem espinha, todo mundo sabe aqui que, todos eu não sei, mas a maioria devem saber que a parte mais apreciada do tambaqui é a costela. Ele foi editado geneticamente, pessoal, para maior rendimento de costela também. Em que estado está essa pesquisa? Essa pesquisa está em desenvolvimento, esses animais estão crescendo para que eles possam se reproduzir e a próxima geração já possa ser transferida para o setor produtivo. E por isso que é importante as parcerias, né? Por isso que é importante esse contato, essas articulações. Ter essa oportunidade aqui de estar mostrando isso para vocês é muito importante para que vocês tenham ciência das potencialidades do Estado. Porque a Embrapa ela não trabalha sozinha. Né? A Embrapa ela tem um foco muito importante em pesquisa, apoio à pesquisa e transferência de tecnologia. Então, esse tambaqui, ele foi editado por meio de edição genômica. Eu não vou entrar em detalhes devido ao tempo dessa apresentação. Né? Então, do lado esquerdo, a gente já tem um animal editado, como eu disse anteriormente. E essa tecnologia de edição genômica ela já foi validada para outras espécies, como, por exemplo, a tilápia e o pargo vermelho no Japão. Vou mostrar uma foto para vocês do que já se tem. Essas fotos aqui, à esquerda, representam um corte de um filé editado e um corte de filé convencional do pargo vermelho. Então, é uma tecnologia que ela funciona, ela só precisa ser ajustada para as espécies daqui. Tá? Vale ressaltar que essa espécie aqui não é da Embrapa, é só um exemplo do que já tem sido feito com essa tecnologia. E como vocês podem ver ali, eu destaquei a porção comestível, ou seja, o rendimento de filé, ele pode subir de 1,2 a 1,6 vezes, no caso desse tipo de edição. E no caso de tilápia, como vocês podem observar, existe uma diferença muito grande entre uma tilápia editada e uma não editada. Então, é uma ferramenta muito promissora. E a Embrapa sempre está aberta a parceiros. E, assim, quem tiver interesse, entre em contato com a Embrapa. Porque, apesar da Embrapa Pesca e Aquicultura estar em Tocantins, a gente trabalha em rede. E a ideia é transferir tecnologia, principalmente para o estado como Rondônia, que é um dos maiores produtores e um dos maiores potenciais aquícolas do Brasil. E agora eu pergunto para vocês, pessoal, qual que é a idade desses peixes? Qual peixe é mais velho e qual peixe é mais novo? Respondendo minha própria pergunta, esses peixes eles têm a mesma idade. E isso também é tecnologia Embrapa, tá? Então, à esquerda, a gente tem peixes que passaram por um processo chamado de triploidia. Inclusive, esse experimento, né, essas pesquisas, elas estão em andamento até no estado de Rondônia. E aí, mais uma possibilidade. A Embrapa ela também trabalha com co-desenvolvimento. Então, é possível desenvolver pesquisa em parcerias privadas, junto com a Embrapa. Isso já tem acontecido no estado de Rondônia. Além dessa tecnologia de triploidia, outras pesquisas também são realizadas pela Embrapa. Todas elas, em sua grande maioria, são realizadas pela Embrapa Pesca e Aquicultura, que é o centro de pesquisa voltado para isso. Vale ressaltar que o centro, ele está em Tocantins, gente, mas como eu disse, a Embrapa ela trabalha em rede. Então, a gente tem pesquisadores na Amazônia Ocidental, na Amazônia Oriental, Embrapa Maranhão, Embrapa Recursos Genéticos. E a tecnologia, ela existe, e eu estou aqui para ajudar vocês a transferirem isso para o setor produtivo. Então, aqui eu destaquei duas tecnologias, a monossexo, onde... como que funciona essa tecnologia monossexo, pessoal? Para a tilápia, é muito comum fazer um protocolo de masculinização, que é um protocolo onde você reverte o animal, que tem o sexo feminino, para o masculino, porque os machos crescem mais. No caso do tambaqui é o contrário, as fêmeas crescem mais. Então, a Embrapa ela trabalha nesse protocolo justamente para criar fêmeas que cresçam mais rápido dentro de um ciclo produtivo. Então, já se tem... esse experimento ele já foi feito, já foi validado, já foi transferido, só não foi transferido para Rondônia. Mas é um elevado potencial também, porque tudo que um produtor quer é reduzir o ciclo produtivo e fazer com que esse animal ele cresça mais rápido.
né? Então, aqui os resultados mostraram que as fêmeas, né, elas crescem 20% a mais que os machos, principalmente a partir de 2 quilos, que é onde, né, acontece a engorda e o abate desses animais. E a triploidia são esses animais que eu mostrei anteriormente, que eles têm 2 benefícios muito importantes para o meio ambiente, que além de promover o maior desempenho dos animais, esse método ele cria animais estéreis. E por que isso é importante? Porque não há risco ambiental, não há risco de reprodução, não há risco de desequilíbrio ambiental em outros ecossistemas. Se houver algum escape, esse animal não é capaz de se reproduzir. Então, é uma tecnologia muito promissora também que está em estágio de desenvolvimento, diferente do monossexo, que já está validado e transferido. Então, pessoal, eu mostrei isso tudo para vocês para mostrar que a Embrapa ela é uma empresa muito séria e ela consegue fazer o que muitas vezes a universidade não consegue fazer, né? Eu estive dentro da universidade, eu sei a dificuldade que é de levar a tecnologia feita na universidade para o setor produtivo. E a Embrapa, ela faz isso, né, utilizando muitas vezes conhecimentos produzidos em universidades, não só conhecimento produzido exclusivamente pela Embrapa, e consegue levar para o setor produtivo, porque é uma empresa pública e é para o público que a Embrapa serve. Não tem jeito. É uma empresa muito séria, uma empresa de pesquisa e que se importa com o potencial do estado de Rondônia. Aqui eu trouxe para vocês também que não só em relação a crescimento e rendimento de filé, a Embrapa também atua no gerenciamento territorial da atividade. Quem trabalha com piscicultura sabe a dificuldade que a gente tem de encontrar dados nessa área. Então, aqui, eu estou mostrando para vocês uma plataforma que é de livre acesso aí na internet. Eu trouxe aqui o link para vocês. Uma plataforma desenvolvida pela Embrapa. Essa plataforma, ela usa geoprocessamento e georreferenciamento para poder fazer um levantamento bem aprofundado, cruzando bases de dados também, em relação à piscicultura e outros empreendimentos. O estado do Paraná foi o pioneiro e já tem totalmente mapeado dentro desse sistema. E o estado de Rondônia, recentemente, também, né, está em fase de conclusão e já terão atualizações dentro desse sistema. E tudo isso para subsidiar as decisões voltadas para a transferência de tecnologia. E é claro, aqui do lado eu coloquei alguns agentes financiadores, né, e alguns projetos em que essa plataforma está vinculada. Por quê? Porque pesquisa não se faz sozinha, pessoal. Não se faz, não tem jeito. É necessário se aproximar. Se todo mundo se ajudar, a coisa vai para frente. Mas se a gente guardar o conhecimento para a gente, como já foi falado anteriormente, não tem jeito. Não vai. Outra coisa muito importante que para a Embrapa é a questão da sustentabilidade. Mais do que fazer um animal que cresce mais rápido. Com o aumento populacional, como que fica a questão dos recursos naturais? Então, existe, né, essa atenção muito grande voltada para tecnologias que reduzam o espaço, reduzam a quantidade de água. E aqui eu destaco para vocês a tecnologia de bioflocos, que eu sou bem suspeita para falar. Ela foi o objeto da minha tese, do objeto do meu mestrado. Eu só mudei a espécie, mas eu sempre trabalhei no desenvolvimento dessa tecnologia. E a Embrapa trabalha com essa tecnologia, na Embrapa Meio Ambiente. E é uma tecnologia também muito potencial aqui para o estado de Rondônia. Para vocês terem noção, por metro cúbico, na fase de larvicultura, por exemplo, do tambaqui, se estoca normalmente de 0,3 a 0,7 larvas por litro, né? Ou seja, 3 a 7 larvas por metro cúbico. No caso da tecnologia de bioflocos, é possível de 0,3 larvas por litro se produzir 50 larvas por litro. Vocês têm noção do aumento que é isso? E tudo isso sem renovação de água, só reposição por evaporação. Então, há tecnologias com alto potencial de serem utilizadas, mas vale ressaltar, mais uma vez, que a pesquisa ela não pode parar, porque muitas dessas tecnologias foram desenvolvidas para outras espécies. O que a gente tem que fazer é adaptar para as nossas espécies. A gente tem espécies com potenciais enormes. Então, o que a Embrapa também faz é adaptar sistemas já existentes ou desenvolver novas formas de manejo dentro desses sistemas para poder produzir as nossas espécies, especialmente o tambaqui. Aqui eu trouxe um exemplo, né,
do que é a tecnologia de bioflocos, à esquerda é possível ver um tanque com tecnologia de bioflocos. Essa água é marrom mesmo, ele é caracterizada pela alta quantidade de sedimento. E por que esses sedimentos eles escurecem essa água? Como que isso acontece? E por que essa tecnologia ela é tão promissora? Né? Quando a gente joga ração dentro do tanque de produção, vamos simular aqui um tanque de bioflocos, os resíduos alimentares e fezes, eles geram um composto chamado amônia. Quem trabalha com piscicultura já tem conhecimento, mas quem não sabe, a amônia ele é um composto muito tóxico para os animais. E é a principal razão para que nos tanques de produção seja necessária a renovação de água. Essa amônia ela é altamente tóxica junto com outro composto chamado nitrito. E o que acontece nesse sistema é que esse nitrogênio amoniacal total, que é a amônia, representada por aquela letrinha ali, ela segue duas diferentes vias, que são estimuladas a partir de adição de carbono orgânico, inorgânico, aeração, entre outras coisas, favorecendo o aparecimento de bactérias capazes de ciclar esse nitrogênio amoniacal tóxico em proteína microbiana de alta qualidade. Então, aqui eu destaquei as duas vias. A primeira via é para um grupo de bactérias que são capazes de converter esse nitrogênio amoniacal total em proteína, sendo um potencial redutor da quantidade de proteína nas dietas. Todas as pessoas que trabalham com piscicultura têm essa dor. As dietas são caras, são o maior custo dentro de uma produção. Então, é um dos benefícios. E o restante, não, mas junto com essa via, a via quimioautotrófica, que são de bactérias nitrificantes. Essas bactérias que já tem no solo também são estimuladas na água e elas são capazes de oxidar o que é tóxico para um composto menos tóxico. Então, é uma tecnologia realmente muito promissora e que tem diversas qualidades, diversos benefícios, como o controle da qualidade de água, além de servir como fonte de alimento suplementar, além de melhorar a digestão por meio de enzimas produzidas por esses micro-organismos que são estimulados ali dentro, e também melhora na imunidade, né? E aí fica aí uma provocação para pessoas que têm muitos problemas, por exemplo, com bacterioses dentro da piscicultura, ou acantocefalose, que é um grande problema na região norte. Então, tudo isso pode ser um potencial estudo para as nossas espécies. A Embrapa tem desenvolvido pesquisa, mas ainda é muito inicial, né? Mas ela existe. Em algum momento vai estar pronto para ser transferida. E aí eu aproveito para fazer uma merchan de uma publicação que eu tive a oportunidade de participar, saiu no mês passado, é um material que fala dessa tecnologia, que é uma tecnologia muito importante, muito interessante. E, enfim, quem quiser ter acesso a esse material, está livre na internet, foi feito em parceria com o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, Grupo de Pesquisa e Aquicultura na Amazônia Ocidental. E, enfim, ali a gente fala um pouquinho como que é essa produção de tambaqui e matrinchã, principalmente em suas fases jovens, que foi o objeto de estudo de algumas pessoas desse grupo de pesquisa, inclusive eu. E está muito legal esse material, pessoal. E para a agricultura familiar, será que a Embrapa pensa? Com certeza pensa. Há alguns anos foi desenvolvido o sistema Embrapa, é muito conhecido, veio da Embrapa Maranhão. Tá? E ele é baseada na piscicultura familiar. A ideia central desse projeto, né, eu vou explicar de uma forma mais direta, é basicamente utilizar tudo aquilo, porque assim, o nitrogênio amoniacal, a amônia, ela é tóxica para o peixe, mas ela pode ser nutriente para outros tipos de produção. Então, basicamente, o que se faz aqui é aproveitar esse resíduo do peixe, que é rico em nitrogênio, rico em potássio, rico em vários outros tipos de minerais, por exemplo, e poder aumentar a produtividade, por exemplo, da agricultura familiar. Esse sisteminha funciona muito bem no estado do Maranhão, mas... Está acabando o tempo, gente. Tá. Funciona muito bem no estado do Maranhão, mas ele ainda não foi 100% validado para o tambaqui, mas é um potencial estudo. Pesquisadores da Amazônia Ocidental têm trabalhado, desenvolvido pesquisa com o tambaqui. Esse sistema ele foi feito para a tilápia, que funciona muito bem. Né? Realmente, para as nossas espécies nativas, os estudos ainda estão caminhando. Diferente da tilápia, o tambaqui ele tem algumas limitações quanto ao confinamento. A gente entende isso. Mas essas pesquisas estão sendo feitas. E sim, também é possível de transferir o sisteminha para o estado de Rondônia.
Aqui eu coloquei o passo a passo de como funciona. Aqui embaixo não dá para ver, mas assim, facilmente, se vocês procurarem Sisteminha Embrapa, vocês vão ter acesso a um site feito só para esse tipo de sistema. E vocês vão entender mais ou menos qual que é esse funcionamento. Então, fora isso, pessoal, são várias as linhas de pesquisa que a Embrapa trabalha, não só essas que eu mostrei. O tempo é curto e tem muita coisa. Então, a Embrapa trabalha desde a edição genômica até sistema de informações geográficas. E a tecnologia, ela está aí, ela é para ser usufruída, ela é para ser levada para o setor produtivo, e a Embrapa, ela ajuda a viabilizar isso, ela ajuda com capacitações, ela ajuda com parcerias, acordos de cooperação técnica, co-desenvolvimento, e isso é muito importante para o desenvolvimento do estado de Rondônia. Então, respondendo à pergunta inicial, como a inovação e tecnologia podem transformar a piscicultura amazônica? Com aumento da produtividade, como é o caso do monossexo e triploidia, com redução de impactos ambientais, como é o caso da tecnologia de bioflocos, e com geração de renda e competitividade, aumentando o valor de mercado, melhorando tecnologia de abate e processamento do pescado e coisas do tipo. Aqui eu trouxe algumas modalidades de parcerias, enfatizando que existem várias possibilidades de se trabalhar com a Embrapa. Nos busquem, quem tiver interesse, entre em contato comigo, vou deixar o e-mail aqui para vocês. Eu tenho muito interesse também de conhecer quais são os gargalos do setor produtivo. Tenho feito isso ao longo dos últimos meses. E, bom, convido a vocês também a conhecer a plataforma Ecampo. Lá tem vários cursos, não só de piscicultura, mas outras cadeias também, como cacau, floresta, castanha. Aqui eu coloquei o link. A maioria dos cursos são gratuitos, então é uma oportunidade de capacitação para quem tem interesse em se aprofundar cada vez mais na piscicultura. Convido vocês também a conhecer a página de Tecnologia e Inovação da Embrapa, onde vocês conseguem conhecer melhor quais são as modalidades de parcerias possíveis de serem feitas com a empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Muito obrigada. É um prazer estar aqui mais uma vez. Deixo o meu contato e aqui o endereço da Embrapa Rondônia em Porto Velho. Podem entrar em contato comigo, eu vou ficar uma horinha ali no stand. Então, quem tiver interesse também de pegar meu contato, fiquem à vontade. Foi um prazer estar aqui com vocês. Queria agradecer mais uma vez a organização do evento, a Faculdade Católica, a Fundação de Amparo, a FAPERO, o governo do estado de Rondônia e todos os presentes pela atenção e por estarem aqui me ouvindo até o presente momento. Muito obrigada, gente.